pessoal. Eu sou Viviane Nadeu, especialista em bucomaxilofacial. Meu amigo... Roberto Abdala Júnior, ortodontista, e hoje temos uma ilustre visita. Sim, estamos aqui no Odonto da Boca do Povo com o Marcos Lima. Não chegou o ilustre ainda? O ilustre Marcos Lima. Aqui, ao vivo e a cores. Sensacional, pô. Hoje, a gente sempre traz um roteiro. Hoje a gente rasgou o roteiro, já começou assim. Não precisa. Mas com ele não teria Não tem como ter um essa, roteiro, né? Ele já quebra os paradigmas. Não, vamos no flow. Vamos no isso flow. aí. O Isso aí. prazer é todo meu. Obrigado pelo carinho. Um prazer estar aqui. Ótimo. O Marcos, ele é colega, é dentista, ele é odontopediatra, ortodontista. E para resumir, eu sou a mais nova do grupo. Então vamos começar. Conta aí, o que você trouxe de novidade pra gente? Bem-vindo, cara. Em que sentido? Em que sentido? Tem tanta coisa, né, Vivi? Tem tanta coisa rolando. Tem. Então, a gente teve muita mudança depois dessa bagunça toda de pandemia, os pacientes. Eu acho que todo mundo mudou um pouco. Sim, né? sim. E é legal a gente comentar um pouco com o pessoal, e você também trouxe novas ideias aí. O que mudou depois desse turbilhão que a gente passou? Exatamente, essa readequação de consultório, paciente, o que é? A busca de compra, de vida, de tempo. O cara não tem tempo para ficar o tempo todo fazendo consulta toda hora. Exatamente. O Abdala me conhece há muitos anos, sendo mais preciso 25 anos. Nós somos colegas de faculdade e amigos pessoais. Eu sempre pensei fora da caixa. Acho que desde a primeira festa fantasia, né, Abdala? Uma vez ele foi de Walter Mercado. Teve uma de Walter Mercado? Foi, uma de vez de Ninguém Walter... tinha a fantasia de Walter Mercado. A outra foi de Pinto, você lembra? Me lembro, cara. Essa foi sensacional. Olha onde você precisa ver. Você precisa ver. Era tipo 6 meses, é igual fazer a escola de samba. Não era uma fantasiazinha. E o mais legal era minha mãe que fazia, né? Sensacional. Cara, muito bom. Então eu sempre tive... Pô, eu vou tentar achar uma foto dessa, cara. Você tem? A gente manda botar aí, cara. Mando. Muito bom isso aí, Essa cara. foto eu queria... O Walter Mercado é top, cara. Você passou o dia pra se arrumar. Liguei já, né, mano? Liguei já. Nossa, a gente era feliz e não sabia. Mas ele sempre fez umas coisas meio diferentes. Fora da casinha, da caixa. Eu sempre fui um inconformado. Na mesmice você não quer saber. Nunca, cara. Por que aquela linha pra tudo? Pra tudo. Por quê? Pra tudo, né? Demorou muito pra eu conseguir tecnicamente entender por que eu sou assim. Eu acho que hoje eu tenho uma resposta para isso. Seja no relacionamento profissional, como cirurgião dentista, por exemplo, igual você falou. Minha primeira especialização foi como odontopediatra. Hoje, eu não faço odontopediatria por nenhum dinheiro do mundo. Depois eu fiz ortodontia. Depois eu fui muito forte para a parte de marketing, igual você havia me perguntado. Depois eu fiquei como palestrante da Dental Speed, falando no Brasil inteiro aí para recém-formados. Depois aconteceu um monte de coisa pessoal. Fiz PNL. Então, eu fui para caminhos fora da odontologia técnica, mais para o comportamento, mais para o comportamento, né? Porque eu acho que o profissional da odontologia, como um monte de outras carreiras, são formatados dentro de um sistema que é o mesmo sistema padrão que nós crescemos. A vida no geral, né? Nem só de profissional, né? Então, não falando só do... Exatamente, Abdala. Você conseguiu chegar num ponto onde eu quero... Assim, existem uns rolês, principalmente aqui no Brasil, que é feio você dizer, por exemplo... Nem todo mundo tem coragem de escrever na sua bio do Instagram, falar assim, eu sou o ortodontista mais fudido de Guarulhos. Por que isso? Por que você não pode? Porque você está num país hipócrita. Porque aqui você nasceu num berço onde você tem que ser, primeiro, as pessoas, eu tenho que ser o bonzinho. Não, eu não posso falar palavrão. O paciente, o cliente sempre tem razão. Sempre tem razão, caralho. Não é assim. A vida não é assim. Né? Então, por isso que o Brasil é, teoricamente, um país atrasado. Onde as pessoas vivem um sistema que isso é só hierárquico, tem direito, né? que veio do avô, que veio do seu pai, que você não pode ser... você não pode bater de frente com o seu pai, você não pode, lógico, mantendo os padrões de respeito, de educação, mas... Se o Felipe Neto toma umas entubadas, imagina você falando que para bater de frente com o pai. Você não pode discordar. Diferente porque o dentista tem que usar roupa branca, pochete, ir buscar na recepção. Tem que ter aquela secretária com a lupa desse tamanho, tudo branco, bonitinho. Então, assim, e é um pecado você contradizer
aquilo. Então isso é cultural. Isso é do engessado Brasil. da faculdade. Isso é engessado da faculdade, do país e do sistema que nós... Não sei se Mas é você isso aí, da cara. época, você chegava um sapato manchado, você chega com uma calça com a barra suja, não podia entrar na sala, você lembra disso? Ah, mas tinha Não, mas Herman sujeira entrava. tudo bem, entendeu? Mas cor... Beijo, Herman. Beijo, Herman. Então, mas esse rolê é algo, voltando ao que você me perguntou, isso sempre me incomodou. Não só nas relações acadêmicas, mas nas relações pessoais. Então, assim, as pessoas... nós vivemos dentro de uma bolha onde que culturalmente você não pode contradizer, bater de frente com o que o seu pai Cara, e diz. não é nem bater de frente. A minha opinião é diferente da sua. Qual o problema? Mas Por que a gente você- está batendo de Não, frente? Mas não, eu tenho que Né? ser bom, eu tenho que ser legal, porque se eu falar, o que vão pensar de Não, mim? e agora tudo é preconceito. A minha opinião é diferente Tá da aí, sua. tá se eu aí. falar A, eu falo B. Ah, então é preconceito. Só não é preconceito se eu concordar com a sua. Não tá errado, cara. Né? E aí, isso gera um país atrasado, né, cara? Isso gera Expressões diferentes que a gente tem que... Existe, dentro do meu conceito, duas coisas. Uma coisa é concordar e respeitar. É isso. Então é o seguinte, eu posso respeitar o seu posicionamento. Ele tem um tratamento Tem que respeitar. Ele tem um tratamento ortodoxo, tal, mas eu acredito nas novas leis de consumo que não são impostas, mas que são reais para tudo. Consumo odontológico, consumo de mídia, consumo nas relações humanas, perdão. O jeito de eu me comunicar com outra pessoa, meu pai, para chavecar minha mãe, levava flor, cara. Hoje, isso aí, a gente estava trocando ideia sobre isso. Hoje, não, eu chamo a palavra que eu uso muito, a gente vai entrar nesse conceito, é eletrificar. Isso não eletrifica. Tem quanto Isso não tempo? eletrifica mais. E cara. hoje você não pode nem falar que vai tomar um assédio ainda. Tem Se quanto, você levar Marcos, falar, eu tem não quanto- queria. Tem quanto tempo que você amadureceu essa situação aí, para você falar, não, é isso mesmo, bateu o martelo e falou assim, agora Eu eu acho que entendi, entender, que você vamos foi mudar, sempre, entender. sempre rebelde no sentido de discordar, mas o Eu acho que- O entender... entender, Eu acho que- absorver, né, a situação. Eu mudei o meu paradigma de pensamento como pessoa e como profissional, acho que quando eu fiz... Você lembra do Zé? O Zé... Da Toma faculdade? Toma. Assim, aproveita e mostra a taça. Aí, ó, Ó, merchan, presentinho da Clínica Nova, Da nossa nova. Exclusive Orofacial Studios. Então, Vai tomar o Zé é nela. um amigo nosso de faculdade, não sei se o Abdala sabe, que ele também teve... Saúde a nós, eu vou esperar vocês. Saúde. Ele teve esse insight e largou tudo. O Zé foi trabalhar com programação neurolinguística. Foi trabalhar com desenvolvimento humano. Largou tudo, jogou odontologia pro alto, cara. Ele não faz odontologia. Um dia ele acordou e falou, não é o que eu quero. Mas Então, ele não tá feliz, qual o problema? qual é o problema? Entendeu? É isso. Não, porque eu fiz Estudei pra isso, odontologia, vou ter que morrer eu fazendo vou ter que isso. morrer. Não. Eu Só tenho um que não. relacionamento com uma pessoa e não estou feliz, mas eu jurei ali na igreja, nesse país, que eu vou Não, aí você ter tá que pisando viver. no calo, não. Não, então, mas a gente tem que... Não, Ué, Não, mas não faz a gente parte tá do falando, processo então faz que ele parte tá do falando rolê. disso. Sim, eu Faz entendi, parte eu tô Então, disso. peraí, você fez buco maxilo, aí de repente você faz um curso de ROF que alguém te deu do nada. Você se apaixona, você tem toda uma estrutura de vida voltada Em cima de buco para um maxilofacial. comodismo que te comodismo. traz resultado. Porque tirar a bunda da cadeira é risco Sair do financeiro, conforto, do é sair do seu conforto, é um O menino desafio. achando um absurdo, você é o buco maxilo, Pelo como é que amor você vai de mudar? Deus, né? você mesmo quer ver um paradigma disso aí? Quando eu acho que você vai falar aqui, quando eu fui pro Masterchef. Pô, mas O que o dentista tá fazendo lá, cara? cara, pelo amor de Deus, você tem a clínica mais top daqui da região, você tá largando tudo Antes pra... de que a galera vincula, ele tá bem com o Masterchef, não tem isso? Ah, cara, Não, foi no até Masterchef. hoje, até hoje. Né? Mas, na verdade, já não era. Não sei se ele acertou uma muito boa e arrebentou demais. Mas já era bom. Não. Já era bonito, Não, né? falando da parte odontológica, na minha região ali, com toda humildade, falando, e eu não tenho problema nenhum de falar que eu era o mais fudido mesmo, dali, eu era pica Já da tinha região. estrutura diferente. Eu já tinha o meu instituto, lembra? Então, assim, já era uma Lembro. estrutura totalmente diferente, que foi onde eu fiz a minha vida profissional, onde eu deslanchei mesmo. A esposa dele fez meu curso na época, né? O Masterchef entrou, né, como... Eu sempre fui um cozinheiro amador, por hobby, e ele entrou, ele potencializou. Tá. Mas num certo momento, depois, não sei se vocês sabem, acabou o Masterchef, eu fiz evento até fora do país. Você fazia uns banhos de Virou, folia. de O certa banho de forma, folia era um negócio que me dava uma eu fui sofrido, repórter do Band de Folia ao vivo com o Então, Brasil isso, inteiro. isso era sofrido pra mim. Quando eu... Você me via, você lembrava da Eu faculdade. não assistia. É.
Mudar. Isso eu despertei a ira de muita gente. Então, Porque era o banho de folha era foda. Eu sei, cara, tô ligado. nossa, eu ao vivo é Não. complicado. E aí, muito curioso, porque assim, talvez por eu ter me encontrado nesse jeito de me comunicar, de encarar as coisas de maneira diferente, a Kátia Fonseca da Band me convidou. Você ficou indo lá um Eu tempão, fiquei, né? Cara, fiquei quase um ano como chefe. Só que isso me tirou o foco da odontologia, cara. Onde? Foi quando pegou Mas a pandemia. naquele momento era aquele foco. Sim, era uma Né? Eu fui o único Masterchef contratado pela Bandeirantes, cara. Depois fiz na Rede TV um programa sobre carro, direção sobre rodas. Cara, teve convite do SBT. Se eu deixar, pra você ver que cara, era só era uma muito sua louco. comunicação. Então, mas assim, ó como é muito louco, Vivi. Cozinha sempre foi o relax. Não sou formado em comunicação, nunca fiz publicidade, nunca fiz rádio e TV. Quanta gente com puta currículo profissional. Mas de repente. Mas travado, né, cara? Travado. Não Estudaram. Porque assim, Estudar é uma coisa. teu curso é uma coisa, tem as mãos é outra. Isso aí, cara, não tem nada a O ver. diploma não quer dizer nada. Tem Posso muita ter uma gente parede cheia aqui, que mas tem um monte de diploma, mas o cara, tecnicamente, pra venda não funciona. O cara, tipo, da nossa bom, área, o mas não dentista consegue bom. vender, Tecnicamente, não mas não abre a boca. Poderia estar matando, poderia estar roubando. Mas, e aí, como é que vende? É exatamente esse rolê voltando à pergunta que a Vivi falou, de como eu conduzo os meus negócios hoje. Né? Se pergunta, Marcão, quanto que deu esse start? Cara? Eu acompanhava um cara já há alguns anos. Eu vi ele a primeira vez no Jô. O nome dele é André Diamant. Ele criou um sistema chamado Sexy Canvas. Ó. Eu acho que eu sou um dos únicos dentistas agora que eu vi eu sou um eu dos únicos dentistas do Brasil. E agora, até vou abrir aqui para vocês, com a autorização do André, o André vai concorrer até o Prêmio Nobel. A gente vai falar da tecnologia do que é o Sexy Canvas, que eu consegui trazer isso para a odontologia. E eu vou começar com palestras para geração de novos valores dentro da odontologia, de como eletrificar o seu cliente, de como você transformar todo esse rolê que mudou, a gente sair dessa caixinha. Como ter um sucesso profissional. Exato, como a gente facilitar. 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 Não existe receita de bolo de sucesso. Você tem que tirar a bunda da cadeira. Mas a partir do momento que você tem o cara não quer, cara. A partir do momento que você tem um mapa. Tirar a bunda da cadeira são para poucos. Não é todo mundo que E às quer. vezes o cara que faz e dá errado já é um conforto. Eu fiz e não funcionou. eu Aí tentei, eu quero eu fazer de tentei, novo. eu tentei. Viver o resultado é uma coisa. Passar pelo processo é outra totalmente. Para chegar no resultado é outra totalmente. Mas o cara não quer. O cara só quer falar do resultado. Marcos, vamos falar para esse povo como é que a gente começa. Puxa o fio aí. Um cara que está independente da profissão. Se ele começou agora, se ele está querendo transformar alguma coisa para ter uma melhora ali no fluxo dele de clientes. Eu acho que um grande divisor de águas, não só da nossa profissão, como em todas as relações humanas e comerciais, profissionais, foi a pandemia. As normas de consumo e comportamentais mudaram. Um monte de coisa eu compro pela internet que eu não comprava. Exatamente, né? As regras de consumo mudaram. Então, como a gente havia colocado agora há pouco, de maneira a exemplificar, o jeito que meu pai chegou para pegar minha mãe... Você tá com esse assunto, né? Isso me incomoda porque eu sou fruto desse rolê. É verdade. E aí... o que acontece? Era uma técnica. De repente, E agora? Na nossa Depende. época, agora a técnica ferrou aconteceu? muito. Agora a técnica ferrou. Será? Tipo, Não, agora tá ferrou. bagunçado. Eu não consegui Não, tem entender. os E se eu falar aplicativos. e se eu falar que minha mãe faleceu e que meu pai tem hoje uma mulher mais nova do que eu? Meu pai vai fazer 80 anos. Mas não Não, disse isso aí. pai e mãe não- O que eu disse é que o mundo tá tão chato. Eu tô enchendo o saco. Eu tô falando Né? que o velho é eletrificado. Ele tem um pensamento, ele tem uma postura diferente. Aqui vai, mas eu acho assim, o mundo tá muito chato, cara. Você falar com alguma O mundo coisa tá muito hoje, chato. eu vou reclamar. Brincadeira, Se eu falar, é nossa, brincadeira, gostei isso que eu dessa tô taça preta. O cara vai falar, nossa, tá falando que a taça preta. Cara, eu só gostei da E taça se eu preta. falar pra você que a minha empresa nova tem o teto preto total, Não LED tem de problema com ponta isso a não. ponta, que é muito mais louco que um estúdio de tatuagem. Eu acho que tudo muito chato. O que tem? Por que tem que ser aquele padrão do negócio? Exatamente. Mas ainda incomoda. Mas isso vai quebrar quebrar isso, entendeu? É o início. Você falou, Tá muito tudo embaralhado. Você falou eletrificado, é isso? É esse o termo? Então vamos Como entrar. é que pega isso? Vamos Como é que Eu ela achei que o tira meu era isso? eletrificado, que eu botei tomada pra caraca. E não tá eletrificado. Ó, que doideira. assim, quando a gente- E tem 220 e 110. A Vivi falou
que queria saber quando que eu tive essa virada de chave. Então eu acompanhava esse cara que é o André. André, vamos. O André Diamant, se você procurar aí nas mídias sociais. O André Diamant é um cara inteligentíssimo, que ele conseguiu mapear todas as sensações do comportamento humano dentro dos 7 pecados capitais. Mas, Marcão, do que você está falando? Você boa louco? pergunta. Então é o seguinte, se você pegar as grandes marcas de sucesso, se você pegar Coca-Cola, se você pegar Dolce & Gabbana, partindo dos logotipos que foram desenvolvidos, tudo tem mensagem subliminar e tudo gabarita. Chegando no aeroporto, tem só o gelo ali, você fala que é Coca-Cola. Exatamente. Tipo, não tem escrito isso. Então assim, por que chama Sexy Canvas? O negócio é tão sério que parece que remete à putaria. Não é. Mas nada contra também, não leve por esse lado, porque né? dentro dos 7 capitais existe a luxúria e muita coisa. Quando aquele L da Coca-Cola passa e entra dentro daquela forma, passa uma mensagem de penetração. E isso te eletrifica sem você saber. Você tá falando que... Olha só que a então, Coca-Cola tá metendo então, olha penetração. onde Olha, eu tô chegando. Que câmera? Então vamos lá. Eu ir embora mesmo, Que câmera que eu mostro? aprendo muito. Essa aqui, ó. Essa aqui é a sua. É aqui. Pode ser essa aqui, ó. Mais fácil. Pode ser essa aqui, vamos lá. Ó. Ô, Diego, você que falou pra mim que a dele era essa. Não, é que é Dá pra pegar pra um ver. pouquinho, Tá vendo? só. Dá pra ver o logo da Exclusive? Aí, agora pra você. Vira um pouquinho. Dá pra ver? Esse é o Diego logo falou da pra minha, ele. da minha empresa. Ele falou que era essa dele? Consegue ver, mais ou menos? Mas ele, não por conta da É pra taça, pegar pra ficar o mais zoom fácil. na taça. Vamos lá, ó. E aí? Aqui, ó. Aí. Dá uma olhada. Parece um diamante, não é? 10 a 0. Parece um diamante. Não parece um diamante? Parece. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu fiz o... Quando eu fiz... Tem a só digital aí, fala aí. Não é? Não é? Parece digital também. Quando eu preenchi o Sexy Canvas, de como eu queria que fosse o logotipo da minha empresa, eu estudei o que eu queria passar para o meu público, Tá. certo? O logotipo não é... O filho da minha empregada fez um cursinho de web design, ele vai desenhar para você um A torto com B, Abdala Odontologia. Não é isso. Tá. Quando eu preenchi o meu Sexy Canvas, quais eram dentro do mapa do Sexy Canvas, que a gente vai mostrar daqui a pouco? Como eu vou me tornar mais atraente? Eletrificante. Cara. Tá. Eu vou chegar nesse ponto, Vivi. E aí você vai... Eu vou usar isso aqui pra gente chegar no começo de tudo. Então, por exemplo, diamante passa o quê? Valor, passa pertencimento. Eu pertenço a uma classe que eu quero, passa valor, né? Mexe com a minha ganância, mexe com a minha vaidade. E outra, esse diamante, olha bem para esse logotipo. O que ele parece? Parece uma pepeca. Eita, pelo... Parece Aí uma eu não pepeca. Eu prefiro não me manifestar, se eu puder... Não parece pular uma essa pepeca? parte. Olha bem Então, agora. cara, eu não sei, né, cara? Como é que eu Não vou sei falar quem isso, você cara? se inspirou, cara, mas é Então, meio... Não fui eu. Eu paguei. Eu não sei quem você se Eu inspirou. posso desenhar uma pepeca se você quiser. Vivi, E eu não vou cobrar, mas eu acho que pro logo não ficava bom. mas se eu não falasse... Não que eu Então, esteja de logo, entendeu? mas isso é uma Nem de mensagem, pepeca. mas isso é uma mensagem subliminar. Se eu não falasse, você entenderia? Claro que não, Nunca, né? mano. Se eu já falei que pra mim. Então, mas tem não, pepeca quando aí. você pegou Eu tô a taça tentando- sem eu ter te mostrado, você olhou, você falou assim, não, te eletrificou, cara. Mas eu não falei, caraca, que pepeca. Mas você nunca imaginar. Não, tô com se eu você, mas eu não aqui na entendi. tela o logo da Coca-Cola, ou o logo da Marlboro, ou o logo da mano, Dolce tudo bem, Gabbana, com a eu te garrafinha, mostro... Aqui não tem uma pepeca. Eu te mostro luxúria em todos Tô com você, esses... Isso dá um churrasco rave pra gente ficar Não, discutindo. Tô com você, bicho. Olha se você achar que tem pepeca. Mostra pra câmera. Pra quem ia falar de como montar um consultório, né? É muito louco. Então, Vivi, quando a gente paramos fala... na pepeca, Quando a Então, gente fala de... teoricamente, isso é o começo de tudo. Se eu for pensar. Não, quando a gente fala de eletrificação, nesses estudos do André, então é tudo baseado em Freud, teoria de Freud. Freud, ele baseia o comportamento humano o quê? Em ego, superego e id. Id é o nosso lado animal, certo? Aquele lado de... Tem um negócio pra eu anotar? Pra eu não me perder? Não, depois você assiste o vídeo 15 vezes. Aí tem o ego, né? Que é aquela Esse é... eu posso, é a parte Tem café negociante aí? do rolê. Tipo assim, eu posso, mas eu não devo. Eu devo respeitar o meu, Tá. meu professor, eu devo respeitar o que o meu pai... E tem o superego, que é assim, eu vou fazer e foda-se, entendeu? Então tem esse rolê de Freud e Uns tem... extremos, né? É, mas ele fala muito
Do quê? Ele A fala... gente não vai fazer, foda-se, né? Mas aí tem um outro cara, ele fala muito da persona. Quando você fala desses de ego, superego, é a persona. Todos nós temos uma persona que é um personagem. Que muitas vezes é composto por esses 3 rolês aí. É um papo meio louco. Que precisa tomar umas para entender. E tem um outro cara chamado Jung, que ele definiu o ser humano em 3 outras classificações. Self 1, Self 2 e Self 3. Você deve ser mais moderno, né? Que não é esse self, tá ligado? Ah, entendi. Porque eu falei, Self é de eu. Então, Então, o self 1 é aquele jeito que o neném vem. Que a gente vem obrigado. puro, com HD zerado. A gente não vem puro Sim. com HD. E o ecossistema que a gente dentro de casa manipula. isso aí. A faculdade ensinou que tem que ser branco, bonitinho. Então existe esse self 1, que é o cara fardado a conviver até o resto da vida, porque o pai era dentista, ele tem que ser dentista, e que ele tem que ser odonto. E ele fica naquele mundinho que o casamento dele não tá bom. E ele tem, porque ele é fechado. Ele jamais pode falar que ele é o melhor dentista da região e que ele é foda. Ele não pode falar que ele é pegador, porque é pecado. Tá Ele. castrado esse. Então, esse é o self 1. O self 2 é quando ele começa a entender dentro de todo o processo que ele está vivendo dentro dele. Ele é um peixe fora d'água. Que aqui dentro alguma coisa não está batendo. Que ele não cabe mais para essa nova realidade. Mas isso daí é o start para mudança. Isso é o start. A transição do self 1 para o self 2. Nossa. E o self 3 é quando o cara saiu e tá nesse rolê de mandar todo mundo se fuder. E fala assim, aí. É o seguinte, eu vou ter um consultório que tem neon por todos os lados. É isso aí. Quer passar comigo para falar bom dia comigo? Aqui eu não dou olhadinha, R$400 porque eu faço check-up digital. A minha empresa tem processo, por exemplo, a minha empresa é a Exclusive hoje. Então, por exemplo, na recepção, não tem televisão, obviamente, porque não tem espera. Você tem uma pepeca na taça. Não precisa ter exatamente. televisão. É outro patamar de... outro patamar. Sabe onde eu tenho televisão? Nunca mais ele vai esquecer. Você sabe onde eu tenho televisão? Na vitrine, igual no shopping. Eu tenho uma vitrine com uma TV de LED passando todos os procedimentos. Isso eletrifica quem passa na porta. Então, a cadeira de frente é outro rolê. Com uma boca do Rolling Stones de neon gigante, com uma tela de 55, tocando com uma cadeira massageadora. Isso então, serve para qualquer área, não é? A gente está falando da odontologia, mas para qualquer um que queira fazer algo diferente é bacana. Mas isso eletrifica. Voltando agora e dando a chancela. O Marcão tá com um patrocínio da Itaipu, ó. Não é isso. Da Hidrelétrica. O que é eletrificar? Por que chama sexy canvas? A gente bateu em Freud e em Jung. Eu estudei isso no magistério, hein? Pensa. Eu não tenho ideia, eu tô concordando. Toda vez que você toma uma decisão na vida de ir para cima de um outro ser humano, de tentar vender algo ou decidir comprar um carro, é porque você está eletrificado. E qual é o nível de eletrificação maior do ser humano? É durante o prazer do ato sexual. Então, esse é o maior nível de... Vender, né? Então, assim, isso preenche o mapa do sexy canvas por causa da luxúria. Okay. Mas na odontologia tem luxúria. Então, assim, o André conseguiu mapear todos os comportamentos humanos. Então, assim, eu tenho que te vender um rolê. A gente vai escolher uma coisa aqui aleatória e a gente vai preencher o sexy canvas. Você vai ver se você vende ou não. Eu quero preencher esse troço. Então, por exemplo, na hora de eu formatar esse novo conceito de odontologia, pensa nisso. Você vende todo mundo usa mais, por exemplo, na hora do sexo, entendeu? Exatamente. Pensa nisso. Consulta de avaliação, a dele é R$400. Sei, não pode. Não vai pode. saber. Mas o nome sexy é por causa vem daí, dessa característica de eletrificar. Então, o cérebro humano, ele funciona mediante eletrificação. Então, todas as suas ações têm que ser vinculadas a detalhes que vão eletrificar. Isso justifica porque você fica puta de pagar R$5 ali naquele boteco sujo. Total razão, porque é o mesmo expresso, R$5. Mas por que você paga pela experiência de um frappuccino pelo prazer, no Starbucks que custa 22? Porque isso te gera vaidade, pertencimento, não te gera a ira. O cara não reclama desse. Reclama do outro. Reclama do outro. Então, e o cara não reclama de pagar 400 contos na consulta porque tem um cantinho instagramável, tem Nespresso. Explica esse cantinho aí. Lá do consultório, cara, tem um canto com luz neon, instagramável, balanço. Um canto? Sim, com... Por exemplo... Um balanço? Eu tenho um kit pro meu cliente, por exemplo, ele foi fazer um tratamento de manhã, Abdala. Ele fez o tratamento, um procedimento, a gente tem um Ele kit... já tinha comprado?
Sim, óbvio. Tá. O Óbvio. Alexandre, meu Que arquiteto, vai falar detalhe, com se o você. Adriano Calma aí, senta calma aí. O aqui. Que Alexandre... detalhe, não sou eu que passo o preço. Ele vai para o escritório de administração, fala com a... Eu não negocio. Eu sou profissional técnico. Eu não discuto valor, eu não discuto forma de pagamento. Então, eu trabalho com serviços digitais, eu faço um planejamento digital. A clínica é inteira em nuvem Vamos passar um interligada. dia lá, Vamos. Vai ser um prazer. Então, olha. ele vai para lá e ele vai fechar o tratamento com a minha Catânia, com a administradora. Vai sentar a forma de pagamento e tá tudo bem. E tá tudo certo. Quando vem para mim, tá O o que eu achei muito status de louco pago. disso é que, assim, independente da área, tudo que você for começa daí. Até pra você Tudo, começar. desde a ideia. Não adianta começar a fazer umas coisas Deixa depois eu- que é deixa eu isso. tentar. entendeu? Casa. Não Deixa casa. eu tentar entender como é que é. Roda aí, produção. Cadê? Põe aí. Cadê o tal do... O mapa do Sexy Do- Canvas? é. Ah, tem, a gente deixou. E aí, vamos deixar a Nix pra depois. Vamos lá, ó. Aí. Quer ver? Aí, foto do Guinha. Acho que ele tá compartilhando. Ah, então é Thales. Agora né? vai. Do Thales, entendeu? Acabamos de descobrir. Aqui, ó. Acabei de descobrir uma coisa aqui, entendeu? Ele nunca falou pra Ó, mim. vocês dois Ó, hoje, hein, ó. A partir de ó, agora ó. é só Thales. Se liga. Posso levantar? Se pego levantar, no pega o meu som? pode. Se levantar o som, Ô, pega? O som pega se Pega. levantar? Então se liga, ó. Será que... Vê por se, exemplo, se ficar ruim o som, você levanta o microfone aí. Quer que eu Tá coloque ruim o o meu som? ali? Tá bom? Então, por exemplo, você vai começar um rolê hoje, vamos falar do... Você... Ó, põe a Vivi de Peraí, exemplo. vamos falar uma Não, coisa não muito mais compromete, simples. não. Igual, É, igual põe a Vivi Vivi. A falou. Vivi de exemplo é muito A melhor. Vivi tem que vender um tratamento pro Abdala. Tá bom. Ok. Então, a Vivi Tá bom. vai desenhar esse rolê antes. Eu sabia, produção. Eu tava prevendo que eu ia Mas melhor fritar. você, né? Gui? Aham. Porque o meu Quais vai são- ficar meio previsível pra Quais você. são, Previsível, quais são os 7 pecados capitais? Ó, ganância, gula, inveja, preguiça, vaidade, ira, luxúria. Criança interior é um rolê novo que o André colocou agora pra gente. Que Dentro todo do mundo Sexy tem Canvas, também. Que todo mundo tem, mas que falam de outras coisas, ó. Mas isso aí a gente vai entrar... Já virou Então, por 18, exemplo, 16, né? ganância. Ok. A gente está falando de grana. Então, por exemplo, a Vivi precisa planejar como ela vai cobrar do Abdala. Como o Abdala tem a relação de grana Vai na hora cobrar dela caro. cobrar uma cirurgia do Abdala, Ave Maria. 12 mil reais. É a minha análise dele. É a sua análise em relação a ele. 12 mil, você não conhece Vivi, cara. Então, já é um exemplo. A Vivi vai anotar assim, ó. Ganância. E ela vai colocar aqui, ó. Abdala é muquirana. É, Ainda bem que você conhece ele há 25 anos. Obrigado, obrigado. Obrigada. o Abdala Com essa minha cara de Ele europeu, responde você não por pode falar mim, isso. Ele tem 25 Pô. anos de experiência. O Abdala eu não posso vender 12 mil, mas eu posso vender 24 parcelas de 500, porque ele é da quebrada e ele compra a parcela. Então já muda o paradigma. O jeito de eu vender, Boa. ele não enxerga, é Casas Bahia, é a Entendi. cara dele. É a Então, Obrigado, Cara, gente. Obrigado. então você, na parte de ganância, você- Mas é verdade. Mas também não vou falar que é mentira. Que eu ia pagar 12 mil. A cara da pessoa. aí a gente fala em gula. Gula não necessariamente é vinculado à comida. Tá. Gula é quando a gente fala de vício. Então assim, pô, se eu fizer um rolê com a Abdala, eu já conheço. Cerveja. O jeito... Chopp. Exatamente. Põe Pô, aí. mas tudo eu achei que eu Exatamente. botei, passei pra ela pra me aliviar. E foi o avesso. Quer voltar pra mim na fala da Vivi? Quando o Abdala A terminar, Vivi, quando o Abdala terminar, vier você liberar ele do procedimento cirúrgico depois que ele fez, tudo bonitinho, você já tem um kit de cerveja importada, Paulânia, Chopp, que você isso? vai dar pro Abdala, porque você já conhece ele. boa. Isso vai gerar um vício dele compartilhar a experiência que foi fazer cirurgia com você. Porque Olha além de só. todo o rolê que teve, você teve a preocupação de personalizar um rolê Mas pra sabe, ele. Marcão, sem te cortar, Então, o que eu mas, acho Marcos- muito louco é que todo mundo que fala de odontologia acha que o negócio, assim, eu personalizo, pô, e Pelo menos ninguém faz fala- isso. pelo menos fala de Mas a dente. pessoa não fala isso? Pelo menos fala de Cara, dente, Mas, irmão. não Marcos, é. Sabe o olha. que eu faço que eu não consegui terminar aquela hora? Que eu mesmo me atropelei. A Vivi é- Então, por exemplo, quem faz isso? E eu tirei exemplo que tem um outro rolê do Sexy Canvas, que é para quem tá no nível Pandora mais avançado, que é o Sex Spy. Sex Spy é você olhar outras empresas de outros setores que estão dando certo e transformar isso para sua realidade. Por exemplo, outro dia furou o pneu do meu carro. Veio o cara da Porto Seguro, irmão, me deu um saquinho com um lanchinho, um suquinho. Eu tava numa ira. Que aquilo me deu uma maciada na alma, velho. A hora que eu abri. Então, Olha por que exemplo, o doideira. cara termina E o que custa pra o ele cara te termina aliviar o assim? tratamento no meu consultório, eu tenho kit rolê. Então eu tenho um saquinho personalizado, tenho uma clube social, um suquinho de laranja, uma Olha que escova legal. descartável, tá? Uma pastinha e ele vai, cara. E ele vai embora. Isso Tá me custou bom? quanto? Isso me custou R$10. E quanto isso Tá embutido significou? isso e o cara tá feliz. Quantos
quantos instas, quantos selfies eu tenho, ou falando assim, cara, meu dentista é fora da curva. Eu saí do rolê, ele tratou meu Olha dente, que não deu sensacional. tempo de eu tomar Valeu, café da manhã. valeu. Já? É muito Do louco. caraca. É muito Adorei, louco. adorei. Mas a galera Ó, acha que todo cerveja mundo da trata Vidala, bem. e aí? Ninguém faz nada. Né? Sim. Quantos colegas falam? Porque todo mundo pensa em dente. Porque todo mundo foca no que a faculdade... Não, isso aí é engessado. Mas você tá aqui pra mudar tudo. Vamos Sim, lá. E o Vamos lá. legal é que serve pra tudo. E depois a gente vai colocar... E o mais legal, a hora que a gente passar disso aqui, a gente vai colocar vídeos da clínica e fotos pra galera conseguir Depois a gente... tangibilizar e falar assim, é isso, é disso que ele tá falando. O cara nunca entra de cara achando que é o que ele tava pensando que era. Então, Né? por exemplo, inveja, cara. E Você aí? desperta a inveja. Você tem que despertar a isso é- inveja. Você tem que Eu despertar não a sei se inveja. tem, Você mas já que saiu desperta. fora da Terrível. Mas casa. É sem terrível. despertar já desperta? Não. Ou a mulher Despertar a mandou. inveja é eletrificar. Comecei a fazer com a Vivi aqui, o cara me mandou. A sua roupa não, Não, a combina com a da galera... Vivi. Isso é Isso, inveja. Mano, que minha isso. roupa não... Isso Mas é quem inveja. falou? É de moda? É. Isso é inveja. Né? Então, assim, só que tem que tomar cuidado. Tá que- legal, mas... Mas a roupa não Mas- combina. Então, mas tem que tomar cuidado, porque assim, quando a gente fala de eletrificar, a gente tem que fazer os mapas sabendo se isso eletrifica positivo ou negativamente. Puta que pariu. Você também tem que ter esse, a gente chama Mas de você sec- nunca agrada todo. Porque Não, você tem que saber na ter internet maturidade Você tem tem, que pra saber, entrar. você tem que saber jogar com isso. Então, assim, eletrificar é ampliar o sistema, mas você pode ampliar o sistema para cima ou para baixo. Você tem que tomar Tem que estar cuidado. aberto pra enxergar tudo. Exatamente. Olha, fiquei Então, por nervosa. exemplo, Fiquei ó, nervosa. Desculpa viver aí, gente. Vai, inveja. Inveja a gente já falou. Vamos falar de preguiça? Então, por exemplo, porra, não dá preguiça ir num dentista onde eu tenho que ir na consulta de manutenção de ortodontia a cada 15 dias. Então, com a mudança dos paradigmas hoje em dia... o cara vai ficar comigo 5 minutos. Peraí, são 15 vezes... São 2 vezes por mês que eu tenho que me deslocar, que eu chego lá, ele Paga atrasa, estacionamento. eu pago o estacionamento. Então, pô, eu tô... E o tempo que perdeu, né, cara? Então, mas se eu for uma consulta no Dr. Abdala, que é com um alinhador, que é um aliador... Foi há 8 que- semanas. Há 8 semanas que ele pode me trocar, pode chegar pelo correio e potencializa a minha preguiça, porque eu preciso de preguiça, além de gerar o quê? Bate na minha vaidade. Ninguém tá vendo o que eu uso. isso. Eu só tô falando de Isso é rolezinho. muito louco, assim, ó. O cara que faz um negócio que ele não quer que aparece, ao mesmo tempo ele vai no aniversário e faz questão de mostrar Sim, que tá usando. eu vou postar. Mas ele não queria que aparecesse. Sim. Então, mas Sim, entra na vaidade. Sim, entra na vaidade. Ao mesmo tempo que todo esse rolê, se não for bem planejado, e eu fizer com que o meu paciente espere, que eu não seja flexível na minha forma de pagamento, igual se eu não tenha... Por exemplo, lá na clínica, uma coisa que eu não tinha... Quando que eu ia imaginar que para fazer todo esse rolê eu ia ter que me transformar num correspondente bancário? Quando que eu ia imaginar que o Marcão, que odeia finanças, ia ter que fazer uma prova da Febraban? Então hoje eu sou um correspondente bancário como Dá se pra você eu... emprestar um dinheiro pra, tipo... Até dá, mas não é isso, Caraca, Abdela. arrumou Abdala, um não é banco, ele isso. nem sabia. Quando você Pra falou que no patrocinar. começo tem que pensar em tudo, você tem cartão de crédito, você tem cartão de débito, ou você não tem. Tá. Eu não posso perder o seu rolê de ir no meu tratamento porque você não tem. Mas eu, sendo o limite é correspondente menor. bancário, eu posso te dar Pensou boleto. Tudo, ele te dá o nó aí, cara. Eu posso te dar boleto. Eu posso te dar 36 boletos. E outra, eu sendo correspondente bancário, não é boleto igual de banco. O banco tem uma confiança em mim. Se você não... Eu recebo o tratamento à vista depois de 2 dias. Eu te fechei um tratamento de 10 mil reais. Seu nome tá sujo. Então, não vai ter Pix, não vai ter nada. Mas o da sua avó tá limpo. Então, você preenche o cadastro, o banco aprova, você faz um financiamento. Eu recebo os 10 pau no outro dia, você vai pagar em 48 suave. Se você não pagar o boleto, o banco não vai bater para mim. Eu já recebi. Aí ele que eu sou se vira com a avó correspondente dele, bancário. Entendi. Eu tenho CNPJ. Sensacional, Dentista não tem A CNPJ. maioria não tem. Dentista não tem CNPJ. Então eu sou empresa. Não tem. Mudou a mensalidade, a mentalidade, né? Então assim, isso vai gerar ira. Quantas vezes eu vou ter que ir lá? Não passou o meu cartão. Eu Ele não tenho CNPJ e tenho avó ainda, olha que legal. Ó, mas ele não tem outra alternativa de como fazer. E outra, a luxúria, né? A luxúria. Esse é- Eu tô com os dentes... Não adianta, cara, ser uma puta de uma gostosa com os dentes zoados. Eu tenho uma luxúria, eu tenho vontade. Por exemplo, eu falei numa palestra, eu comecei a trabalhar com Hoff, né? Então, Hoff é muito louco. Numa das propagandas que a gente faz, a gente fala claramente que as mulheres que fazem aumento de lábio proporcionam mais prazer durante o sexo oral.
Eu não sei. O que eu vou falar? Cara, é verdade, aumenta a área. O que eu vou fazer? Eu tô em estado de choque aqui. Vou concordar. Vivi, você pode não sei o que responder. Isso não é crime? Isso não é crime você falar? Olha, você mas é um apocalipse. Mas não é um Ai, meu apocalipse? Deus Pra mim não é, pra mim é libertador. Mas não é muito louco assim, ó. Olha, você não falou nada que é errado. Isso, mas, tem mano, publicação científica, aumenta a área de contato da parte interna do lábio durante um ato sexual de Mas sexo se oral. você tá falando, pô, Isso né? é luxúria. E o quanto as mulheres se tornam mais sexy com preenchimento do lábio? Falaram pra você isso, Ele tenta se livrar. Falaram pra você, mas vocês já falaram pra ele isso aí. E aí então, tem um outro rolê quando você... aí não dá pra discutir. Então, a gente tá falando de odontologia, olha que louco. Você botou 1 ml? Quanto que foi? Aí o modelo tem. Ele já tá interessado em saber. Não tô interessado. A piada foi. A Mas piada assim, era boa. não A sei piada disso, era boa. mas A piada quantos era boa. ml Eu não tô já dá esse interessado, não. negócio Aqui aí? não tem investimento, não. Dá uma chá Mas, pra ó, ele, dá uma chá pra ele. A luxúria... Chá, gente, chá. ó, os caras já querem me embebedar e eu falo sem beber, cara. Você sem Entendeu? bebedar? Mas assim, Abdala, presta atenção. Tô prestando Ô, Vivi, pra quando a caralho. gente fala Tô ligada. de luxúria, ela começou aqui quando você entrou no seu... No seu Eu achei legal pra caraca. Ô, então. Que o logo é uma pepeca. Tô em estado de choque aqui. Então, porque E olha que eu já vi em outros porque lugares, quando mas dessa vez não quando eu terminar de falar esse rolê, Mas isso sendo uma pepeca, você vai atrair mais homem do que mulher, não? não necessariamente. Ou Ué, quem por gosta de quê? pepeca, Você tá na verdade. geração L, Quem gosta, XYZ. escuta, desculpa, muito não. louco. Quem gosta de É muito pepeca. caro. Olha lá. É. E olha que muito Eu pensei louco. como hétero agora, desculpa. Então, Você achou que era legal, falou, eu sou digital. E fora- Olha, incompetente. Incompetência Digital. digital. E fora esse rolê aí dos 7 pecados capitais que a gente mapeia as sensações do comportamento humano, a gente agora, nessa última edição do Sexy Canvas, que é a edição Pandora, que é o pica das galáxias, Pandora, né? Pandora. A gente descobriu a criança anterior, que são outras coisas que a gente tem. Então, por exemplo, o meu cliente, ele acessa o quê? Que a gente consegue criar um ecossistema onde ele fazer um tratamento de harmonização orofacial é uma recompensa. Não é um tratamento odontológico. Eu não estou indo curar uma dor. Eu estou me dando de presente um Botox. Isso, eu estou me E recompensando. na pandemia piorou isso, não piorou? Não melhorou, no sentido assim do cara falar, pô, eu preciso cuidar. Preciso melhorar, Preciso isso Você vê fazer. a ponta do iceberg onde eu chego, numa coisinha chamada pertencimento. Eu Eu quero mereço tratar na isso, eu exclusive. quero. Eu mereço tratar aqui. Eu pertenço a um grupo de pessoas que vem nessa clínica. Eu sou paciente do Dr. Abdala. Então eu pertenço a um grupo, né? Isso me gera o quê? Eu sinto amor quando eu tô aqui, ó. Eu tenho recompensa. Isso é uma recompensa Isso é da pra criança, mim. isso é da Ah, criança tanto, interior, eu você mereço acha? isso, Isso isso entra aí. no criança interior. Total, olha aqui, ó. Tanto que a criança interior, ela tá separada, né? Mas isso é muito louco, cara. Às vezes eu vejo assim, ó. É muito lá no meu louco, trabalho, o cara vai lá. Vou sentar, já e acho que já lá deu no pra hotel- dar Não, uma noçãozinha, tá né, cansado, do rolê. né? Não, mas é muito louco. Quer um muito Dorflex? louco. Não, ainda não. Como é que eu abaixo o rolê? Não, eu abaixo aqui, ó. Não precisa nem. Então, às vezes você vê lá no Vê se tá Mercury, cara, o cara da recepção já faz uma foto da carteira chegando para a consulta. Ele já tá nesse lance de. Não é Eu vou dar um exemplo pra Você vai usar os vocês. papeizinhos? Não, vamos tirar o papel. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Vamos dar um exemplo agora de... Vocês querem um exemplo que eu fiz? Vou dar uma mapa da mina. Opa! Ah, o mapa da mira aí. Isso é interessante. Vou dar Mapa o mapa da Gente, mina. presta atenção, mapa da mina. Essa empresa nova que eu abri, ela tá num boulevard comercial de uma região onde é o melhor prédio do bairro. Um prédio de classe média alta, onde tem 220 apartamentos em cima de mim. Entendi. Então, 220 apartamentos, vamos supor aí mais ou menos 1.000 pessoas, a gente está calculando, em média, de 800 a 1.000 pessoas moram ali, mais ou menos, é o número que eu tenho. Tá. O que eu poderia fazer? Um flyer. O que a maioria dos dentistas faria? O que você faria como, de repente, uma estratégia de marketing? O que você faria? Não, flyer, cara. Você faz o Não, flyer não sei. com o moleque. Isso aí. Então, O vamos, moleque vai jogar no bueiro e ainda vai tupir o negócio. vamos trabalhar em cima de realidade dentro da... O que eu faria? Lembrando que você, Abdala, já é um cara mais antenado. O que você faria de marketing? Então, lá no E-mail marketing? Pra essa galera? Então, uma eu tenho reunião bode- do eu tenho condomínio? bode de e-mail, eu não sei qual que é o que você acha que... Tipo, e-mail, se eu te mandar um WhatsApp na clínica e chegar aquele automático, eu já tenho bode. Olá. Porque fere o quê? Porque você não... Você está ferindo algumas coisas aí. É, então, mas eu acho... O que se coloca hoje Fere a digital segurança. para te facilitar, não me deixa individualizado como eu queria para estar no seu tratamento. Ah, não sei, eu fiz uma Você vez... faria, Vivi? Eu fiz um...
Mas vamos falar agora, a gente tá eu tô vendo. tentando tangibilizar para vocês o que Uma normalmente placa. seria uma estratégia de marketing Pra esse prédio. com o Sexy Canvas e sem o Sexy Canvas. Vamos lá. Não sei. Eu acho que eu não mandaria nada pra ele, assim, mandaria nada de papel. Mas eu falaria com o cara da portaria, por exemplo. Boa. Uma vez eu brincando, assim, eu fiz como se fosse um chaveiro, que é um QR Code, e não escrevi nada. Mas você vai mandar só pra todo pessoa, só pra despertar. Você ia mandar Sim. 220 Não apartamentos? sei, deixa debaixo da porta, um monte de gente Entendeu? joga papelzinho debaixo da porta. Quer me matar, Marcão? Aí a Eu vou na pessoa vai lá e academia. olha o que é, porque ela ficou curiosa. Tá. Entendeu? Eu vou na academia Tá. e o cara da esteira me dá, conversando, dá um sorriso e colocou o alinhador. Eu falei, cara, e eu não conversei com o cara. Olha que doideira. Entendi. Ó, Ele nem me dá- sabia. Gente, peraí, É calma. muito louco, né? Bom, vamos lá. A primeira ação de marketing que a gente fez com esses 900 moradores aí. Primeiro nós conhecemos o síndico, né? Sim. Convidei ele. Primeiro eu me informei sobre quem ele era. Então eu fui pesquisar, ele era evangélico, ele é um cara assim, assado. Chamei ele na clínica. Obviamente eu não ofereci vinho, não ofereci nada. Essa volta nos paradigmas que nós E estamos quando tirando, ele hein? entrou, é Mas óbvio ele que já tava. veste. Quando ele entrou, é óbvio que tava passando em todas as TVs o Malafaia falando. Rapport, né? É lógico. Cedo, cara. Você acha que ia colocar o quê? O Entendi, Bispo Arnaldo. entendi, Bispo Arnaldo. entendi, É. entendi. Então, meu, Pastor Arnaldo. detalhe, eu não tava assim. Rapport. Você tava de Eu tava de camisa, blazer, não? total de sapato. Quietinho. E só tinha suco natural ainda. Não tinha nem de Você caixinha. tá num outro patamar mesmo. Não. Eu quero saber Isso se eu o, vizinho, não o próximo consigo, fosse o cara muito dono da difícil. zona. Como é que você muda isso rápido? na Sexta-feira de consulta? manhã tem de 22 pacientes. Primeira coisa. assim. Então, primeira coisa. Isso, Imagina o dono da zona na sequência. Como é que muda a roupa? isso gera inconscientemente um rolê chamado rapport. Rapport é quando você se coloca no lugar do outro. Isso você tangibiliza. Não me dá a situação de eu se enganar, porque na outra vez eu vou encontrar você vai estar com essa jaqueta. Fala, filha da mãe, Marcão botou aquele paletó pra me dar uma enrolada. Cara, não é. Não sei qual que é. Você que é o cara do negócio. Não, sim, não Mas é, eu acho que. não é ser enganado. Minha Vivi veio de motoqueira, você fala de moto. Então, deixa eu fazer uma pergunta. E aí depois você fala, aí não odeio moto, aí ela vai ficar Não, não é triste. isso. A historinha que você. A sua canela está do meu lado. A historinha que você contou pra quem hoje é sua esposa, quando você foi beijá-la pela primeira Mas vez, tá vendo o que você tá fazendo, cara? compreende e coincide com a realidade de quem é o Abdala hoje? Não, mas você que tem a demorou ver pra isso aí? pensar. Mas Não que tem tem a a ver ver isso aí? Eu acho que nós estamos dando de rolê por quê? Não, mas não tô mudando, Responde. Marcão. Não tô mudando. Assim, ó. Eu não vou chegar com a roupa lá em casa e mudar. Eu tô falando Eu assim. entendi. Eu quis Eu tô brincando, eu tô você brincando. me envolveu pra caralho. Pô, nós somos igual. Nós somos igual, assim. O motoqueiro chegou de moto. Aí no outro dia não é o motoqueiro, o cara que odeia a moto. Aí você tá lá. Aí eu falo, cara, fui pra grupo, o cara me enrolou. É nesse sentido que eu tô falando, Não, entendeu? não, eu entendi. Mas existe um rolê chamado, que é o primeiro contato, que é chamado rapport. Lembra que eu falei lá de selfie, de ego e superego? Existe um lance chamado persona. Todos nós temos um personagem dentro de nós. Agora, eu acho Cara, que mas eu não mudo isso de paciente para paciente. Eu sou a mesma pessoa para Então, mas os isso. estudos de marketing Não, mas hoje... você tá falando de aumentar a venda. Pô, se o cara é igual, por que eu não vou Mas fechar aí com ele? é O cara funil de venda. Aí é funil de venda. Eu vou atropelar um pouco. A Vivi é minha paciente. Ela vai no consultório hoje. No meu consultório. Como que funciona a Exclusive hoje? Então a Vivi marcou por indicação. Ela chega, ela não vai preencher um papel. Ela vai responder um tablet. A equipe já pesquisou no Instagram como é a Vivi. Então, o que a Vivi faz. A Vivi já mandou o CPF. Então, já sei a capivara dela. Jesus. Eu sei se eu posso vender por cartão, por boleto ou à vista. Se ela tem restrição, qual é o rolê da Vivi? Então, antes dela começar a conversar comigo, o financeiro já sabe. Já tá na bandeira 2, trouxa. Aí, então, por exemplo, a Vivi preenche gosto musical, tudo bonitinho. Quando a Vivi chega na Exclusive, naquele dia, naquela hora, tem um quadrinho igual de cinema, aquele que preenche assim: bom dia, Vivi, seja bem-vinda. Ah, isso é legal. Você tem hotel, você chega no hotel, tá lá. Então, bom assim, dia. porque Aqui é verdade, personalizado. eu tô no povo, a verdade, gente chegando tá aqui, aqui. verdade. É. Bom, Verdade. então vamos voltar para a estratégia de marketing. Chamei o cara lá para ele conhecer a clínica, porque assim, eu tenho um objetivo, não tenho? Que é entrar no prédio. Assim, eu não preciso, de repente eu me exacerbei, eu exagerei no jeito de eu me comunicar e colocar do jeito que
que eu fui receber esse cara, mas de repente não é tanto Mas você tem que assim. estar próximo do cara. Mas eu tenho Você que não falar pode, de mas caminho, você não pode ser bater papo. invasivo. Os caras Mas eu gostam de não futebol, posso, você fala de veja bem, futebol, se o ele cara é um fala... pastor. É, eu Se tenho... ele chega, eu tô lá, Tá todo falando, você tá tatuado. falando da Vivi. Tá Não, falando... mas Ele chega lá, o pastor... eu quis te ajudar, mas esse exemplo... Aí eu tô assim, e aí, mano? Tem esse cão aí, qual a chance de eu converter e subir pro prédio? Zero. Eu concordei pra verdade, caraca. A minha verdade, preocupação no entendi. segundo momento, entendeu? Não, Se no tiver segundo, meio no no segundo... primeiro, não existe segundo. No Abdala. segundo eu me senti enganado. Sim, mas é o primeiro impacto. Do caraca. Entendeu? Eu preciso entrar, Abdala. É, não, entendi. assim. Abdala, pra Porque você namorar ou pra você casar, você precisa beijar. Você precisa pegar primeiro. Você não vai direto pro altar, irmão. Você não vai direto pro verdade. altar. Desculpa. Você não vai direto pro altar. Tudo tem um processo. Eu entendi de se sentir enganado, mas depende de como você faz e do quanto você é profissa no seu rolê. É isso. Não, você se envolve. Do caraca, você tá junto. O cara gosta de futebol, você vai falar de futebol. Lógico. Entendeu? Por que não? E Ser só vai falar de envolvente. qualquer outra coisa no Ser segundo envolvente. momento. O que a gente fez? Conversamos e tal. Eu falei pra ele assim. Pro pastor. Pro síndico. Eu falei, eu gostaria de propor algumas coisas assim. Eu gostaria de entrar no prédio, participar da reunião de condomínio para mostrar minha empresa, porque nós estamos nos pés de vocês aqui. E eu queria pedir a autorização. Eu sei que depende de um conselho, mas eu gostaria. E de antemão, eu não sei se vocês já têm, mas eu já queria me colocar à disposição de fazer toda a parte de higienização da equipe, seja ela terceirizada ou não. Sensacional. Seja Porque do aí agregou pro porteiro. prédio. Agregou. Pra não dar problema. Não, mano, a lupa do cara já... Aí eu falei, De terninho ainda, com cara de creme, Detalhe. arrebentou. Pô, sério? Mas são 23 colaboradores. Problema, agendado, a gente vai fazer profilaxia de baixa complexidade. A gente, em nome de boas-vindas, vamos fazer. Ok. Aí vai pra casa, bate cabeça, vai, não vai. Falei, eu não vou falar com nenhuma agência de publicidade que me assessora. Eu vou enxergar o prédio. Um dia voltei de um rolê, à noite, tinha tomado uma, parei na frente do prédio, o carro. Eu tenho esses insights, Vivi. E fiquei 20 minutos olhando pro prédio. Olhava pro meu consultório. Imagina quem passa. Olhava pro prédio. Seu síndico, o senhor foi envolvido e eletrizado. Presta atenção. Não, mas a ideia do Eletrificado. caraca. Que Eletrificado. assim, a gente sabe que é muito bom, né? Então, mas o aí- prédio é muito bom. Vamos pro rolê final. O que eu fiz? Eu peguei uma sacola preta, dessa com fita de cetim, igual quando você vai numa joalheria, certo? Com o logo assim exclusivo. E aí a gente fez... Você mandou pro síndico. Não, calma. Não. Eu mandei fazer 220 sacolas e Não, mas eu tô 200 falando da pepeca pro síndico. não, ele não sabe. Mandou a pepeca pro síndico. Aí a gente mandou fazer uma caixa de... Foi uma grana, não foi uma grana, foi um investimento que voltou no primeiro mas dia. o investimento é isso, cara. A gente fez uma caixa de papelão duro, Quase como que se eu fosse bebi uma o caixa de microfone. óculos. Como se fosse uma caixa de óculos. Entendi. Caixa de papelão duro com fecho de imã. Ok. A hora que você abria, tinha sabe o quê? Uma maçã do amor. sei. Eu ia chutar outra coisa, mas eu ia ficar no mesmo do logo. Maçã do amor, calma. Uma maçã do amor. E aí tinha uma carta minha. Ó, nós vamos dividir esse aqui, que você tá aprendendo um monte de O coisa. Cadu E aí tá tinha uma carta- participando Cadu hoje. vai ter que pagar metade. Cadu vai pagar metade do estúdio hoje. E aí tinha uma carta minha A dizendo produção, anotando um monte de a coisa. produção tá Só no participando nosso, do pô. podcast Aí hoje. tinha uma. Só no nosso, não, vídeo com o Cadu. Tudo isso dentro da sacola. O cara abria e não entendia. Tinha. Uma maçã do amor, É, calma, e que eu tô detalhe. pensando. Na sacola fechada, tinha assim, ao morador. Não escrito à mão, porque eu mandei fazer um por um. Ao morador do 101. Escrito à Ao mão? morador do 102. Um por um. Aí abria, tinha essa caixa e não tinha nada explicando dentro que era maçã do amor. Ah, mas, pô, Aí tinha igual um papiro, um papel nesse formato igual esse do Sexy Canvas que eu deixei com vocês, com verniz, Legal, vem agora. com uma foto, escrito assim: muito prazer, nós somos da Exclusive e estamos literalmente aos seus pés. eu não moro lá, mas pode marcar minha... Ah, Calma. Pode marcar, caramba, galera. gente. Aí tinha Eu uma não moro lá, mas pode marcar. Convenceu, Aí tinha uma cara. foto- Eu Eu nem não gosto de maçã recebi do amor, isso, hein? eu já tô aqui. Tinha uma foto em alta definição, de fundo, com uma pessoa mordendo uma maçã do amor, e escrito assim: Você tá desafiando, cara. se você pode fazer isso, estamos aqui para proporcionar que você continue fazendo. Se você não pode, Sensacional. nós iremos continuar Do caralho. aqui
trazendo a possibilidade de você fazer isso. Meio a meio. Muito eu e bom. você. Meio A a meio. produção tá aplaudindo, a produção tá aplaudindo, a gente O cara tá aplaude. aprendendo E lá. aí, detalhe, Vai pagar meio. nesse rolê todo, alguém aqui tem cartão do Nubank? Não. Vem igual um passaporte, a gente fez, você abre, tem um cartão... É propaganda do Itaipu, propaganda do Nubank, Calma. propaganda... Você tá ligeiro. SexPay. Então tem que olhar quem tá dando certo para transpor para mim. Então faz como vem o parte. cartão do Nubank para Eu não você? tenho Nubank. Vem uma experiência. A hora que você abre, tem uma dobradura e o cartão sobe. Então sobe o cartão da Exclusive, escrito assim, ó, morador 101, Um cartão? VIP, um cartão. Aí tem toda a explicação dizendo quem nós somos, as especialidades que a gente faz e dizendo que com aquele cartão, toda aquela família dele pode fazer o check-up digital preventivo, que teoricamente custaria R$400, de maneira grátis, o exame. Só porque ele é morador. Tem apartamento para vender lá? E aí, e aí a gente fez com um drone. A gente fez com um drone para finalizar. Não acaba, já tá bom. Aí tem, calma, eu sei. Mas é tudo isso dentro da sacola. Já tá bom com pra o caralho. drone, a gente colocou um QR Code. Então a gente fez todo o mapeamento da região da Vila Matilde, vem pelo alto, passa pelo metrô, foca. Aí a equipe profissional fez todo aquele vídeo eletrificante mostrando primeiro quem eu era. Passa eu falando assim, talvez você me conheça da TV como cozinheiro, como não sei o que assim. Mas na verdade você não sabe que eu sou dentista. Puf. Aí volta e a pessoa... A pessoa entra literalmente dentro da Exclusive a partir do momento que ela coloca o QR Code. Mas eu falo pro morador. Eu não falo assim, para você, morador do... Falou. É isso que eu falei da mensagem, que me dá bode. E aí no cartão tem... A gente teve, eu acho, que em menos de 2 horas, mais de 400 agendamentos. Caramba, gente. Vivi, Aí, Abdala, a gente... Cara, do caraca, né? Só que assim, isso gera uma responsabilidade também muito Mas, grande. você acha que eu não tenho responsabilidade? Só você que tem. atender a Agora, demanda toda. de como a gente vai tá fazendo a administração... Você é um já sabe cara, direito, para 400 agregar, agendamentos. cara. eu tenho uma equipe. Não, eu Isso tenho é uma equipe pra de tudo, profissionais cara. também, mas assim, você não pode queimar na largada. Porque assim, uma pisada na bola, você queima todo um rolê Todo no mundo. prédio. Então a gente tá falando de um ecossistema, que literalmente está na minha cabeça. Mas é um ecossistema que a gente já tem, mas a gente já tem a responsabilidade. Só não organiza de uma maneira... Mas a gente falou de tudo aqui menos de odontologia, não é muito louco? Mas isso É é pra muito tudo. legal. Mas por que não é de odontologia? É de odontologia, de tudo, de cara. tudo, é pra venda de um... O cara é pra tá venda- marcando tudo ali, pô. Já falou É para lançamento de um produto digital. A copy quando você... que é copy? Copy é o terceiro, texto que, patrocínio. o copy, por exemplo, o texto que você coloca. Por exemplo, ontem foi dia do cliente. Foi. Então eu mandei a minha equipe, a equipe de marketing fazer, depois no Instagram você olha lá, fez um puta de um card bacana e o texto que eu coloquei tem que ter um texto eletrificante. Não, quero mais vinho. O meu também, o café. Tem café ainda quente, não? O café quente. Você entendeu? Então, assim, eu coloquei um texto. Café aqui também tá ruim. Não adianta, assim, colocar um texto, um copy padrão. Meu camarada. Mas é sensacional. Não adianta colocar um copy padrão. Tá. Obrigado por ser o nosso cliente. Não. Mas o Para que padrão você incomoda. continue O padrão tendo incomoda. motivos infinitos para sorrir, nós estaremos sempre aqui. Conte conosco. E tem um assim. Esse é um copy eletrificante, entendeu? Entendi. E isso gera indicação automática, Abdala. Pô, sensacional, cara. Você brincando, você já eu quero agendar, né? Não, mas não é mentira, não. Tem entendeu? vaga, você... Pô, Então, mas eu transpus para vocês a experiência da Porto Seguro, que me deu, o dia que furou o pneu do meu carro, um kit para eu ir embora para casa. Sim. Então o cara vai pegar... Pega só uma bisnaguinha e olha que legal. Sim. Quanto que agregou e o quanto foi de investimento? Pode pensar no dinheiro, no custo daquilo. É o quanto agregou para você. Né? Não, e a gente tá com uns planos de estratégia de marketing agora. Por exemplo, todo mês, todo dia, por volta do dia 30, nós vamos pegar um restaurante e nós vamos fazer o jantar de boas-vindas dos novos clientes da Exclusive. Então, por exemplo, você fechou o tratamento, tal, eu vou mandar, por exemplo, isso eu já estou formatando. Então, por exemplo, não que necessariamente por ser Masterchef eu vou cozinhar, mas a gente... Você não vai... Ué. Não, mas aqui se torna um rolê meio... Sim, entendi. Legal. Cozinhar é uma forma de amor, cara. Tem dia que eu não tô legal. Exatamente. Aí Mas entrega, aí começa a combinar você cozinhar essa porra, ué. Aí Entendi, sim. ué. Aí, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mas assim, que nível do sexy canvas de pertencimento, de vaidade eu consigo atingir quando você compra um produto meu, um tratamento odontológico e a menina do A meu... experiência que o cara teve.
Bom dia, doutora Abdala, tudo bem? Aqui é a Tânia, do setor de relacionamento da Exclusive Orofacial em Estúdios. Eu gostaria de saber se eu posso fazer um agendamento no restaurante La Precheca para você e para sua família, porque a gente... Você entendeu? Porque... Nunca fui lá, mas Nunca fui lá. Não, nesse Entendeu? restaurante Porque em nome do Dr. Marcos, como boas-vindas, ele gostaria de ter uma conversa com vocês, para falar quem ele é, apresentar a família dele, assim, assado, apresentar a equipe, e vai todo mundo. Olha, Ou, por que exemplo, legal. porque o jeito que eu disponibilizei a clínica, o que me impede de uma quarta-feira que tem uma final, eu chamar 10 caras lá para ir tomar cerveja, pós-expediente, e todo mundo assistir. Cara, relacionamento. Eu ia fazer clareamento com você na semana que vem, mas eu vou pedir pra ele. Eu na também, verdade. pô. Mas eu acho que nem eu fazia. Eu faço lá também, eu já tentei o horário agora aí. Né, cara? Mas olha Cara, o bacana é que é pra todo mundo a mesma coisa, cara. Assim, pode mudar o comércio, é o cara entender de uma maneira diferente. E aí, eu voltando aí, já aproveitar em primeira mão aqui, com muito pertencimento, pouca luxúria, nada de ira e muita gula, comunicar que a gente está formatando aí a primeira palestra Electra, só para odontologia. Boa! Isso que eu coloquei aqui para vocês, legal. vai com autorização do André. Eu vou transformar o Sexy Canvas Convida a no gente, modelo pô. Eu odontológico. quero muito, Eu quero muito. ir. De como a gente transformar o rolê todo, né? É isso vamos aí. fazer. O que é bom é quando a gente compartilha, né? Ninguém é feliz É isso sozinho. aí. Cara, Não que adianta. sucesso. Tô Né? muito feliz Legal. de ver, Muito legal, cara. de enxergar isso tudo. Hoje, pra mim, olha, eu só aprendi, gente. Pô, muito bacana. Trazer um amigo da velha guarda. Da Que tá, né, casinha. clássico. Um clássico. Muito bom, cara. Eu acho Que que... bom, acho que deu pra falar, mas deu pra entender mais ou menos? Pra tudo, cara. Não é Nossa, só pra ajudou odontologia. Às todos vezes a gente fica nesse as impasse, né? direções. Né? Eu não fico falando de dente. A ideia não é essa, Não, né? não, isso vale pra vida, O cara cara. que tem qualquer coisa, ele pode Mas eu tentar acho- fazer diferente. Mas eu acho que o Marcos tinha que conhecer o Alexandre, nosso arquiteto. E o Alexandre precisava conhecer minha clínica, pelo que a Não, a Abdala gente falou. vai... É tudo maluco, Gente, né, olha, cara? o network aqui tá funcionando. Não, cara, foi sensacional. Obrigado, Marcão. Vamos ver se a gente Pode, consegue pode. combinar um outro Claro, eu dia, tô cara. Olha lá, a Eu tô à produção, a disposição de vocês. manifestação da produção. Informação, olha que legal. Eu gosto de moto, você também. Sim, Eu tenho uma Gold. sim. Aí o que aconteceu? Um dia recebi em casa um pacote da Honda, né? Aí ficou, não tinha encomendado nada, não tinha encomendado. Fiquei vai pagar assustado. também, né? Abri, era uma caixa de couro, Sim. certo? Com o manual da nova Goldwing, certo? Com 2 pins da Goldwing, né? E uma pecinha para tampar, aquela tampa de válvula. Sim, plastiquinho. Personalizado, dois plastiquinhos. Aí dentro de uma caixa. Não, de legal, couro, pô. Mas como Olha você só. se sentiu? O que isso despertou, aí cara? embaixo, embaixo veio. Entende? Mano, Entende? Poderíamos Vou te contar uma minha. Poderíamos dar uma ferramenta, poderíamos mandar uma ferramenta. A Harley também é boa nisso, né? Mas, cara... Poderíamos mandar uma ferramenta ou algo assim, mas a sua Gold nunca vai precisar, né? E estamos aqui para servir. Caso precisar, cara. É sensacional. acabou. Sensacional. Então, mas pro cara falar isso, ele tem um empoderamento de saber o que ele te E o vendeu. avesso também, se não faz, também desanda. Eu vou Mas te contar uma boa. Então, mas Eu ele comprei tem... um Volvo, cara. Foi sensacional Então, também. a Então, eu experiência- comprei uma... Eu não vou falar a marca porque eu não quero ter problema, né? É verdade. Mas uma bike bacana, Uma caro. bike? É, Ah. de Triathlon. Furou o pneu, tinha 2 pneus laranja top. Também, por que era laranja? Não é da minha conta, mas eu comprei com o pneu laranja. Mandei na bicicletaria. Bicicletaria top. 160 pau lavagem da bicicleta, tá? Aí me veio com um pneu laranja e um pneu preto. Não pode, bicho. Não pode. Porque a bicicleta é caro, de carro. Sim. Como sim. é que me Não põe um pneu pode, preto não lá? pode. Se colocasse os 2 pretos, eu acho que eu não tinha visto. Você já puxou a peixeira, né? Entendeu? É lógico. Agora, Aí eu falei, cadê meu pneu laranja? você Eu falei, vê, não tenho. você vê como a gente consegue tangibilizar... Mas olha que bobeira, cara. Sim, né? Não, mas assim... Não é bobeira, não. Pro Não, marketing não é assim, bobeira. Você fala É. assim, o cara ficou chateado com o pneu Porque, assim, do pneu da bicicleta. O nicho Não. dos consumidores não iria perceber. Mas você, dentista, detalhista... Mas é Aguenta 160 pra aguenta lavar, não mano. pode, cara. Não é pra lavar a bicicleta, É, 160. né? Eu vou te dizer mais. Bem ridículo. Eu queria dizer 2 coisas. Eu... Vou falar uma particularidade minha aqui, que de repente Foi 83 minha, fala. nem era o caso de eu falar. Eu me divorciei no começo do ano Ô, eu bem-vindo só- ao clube. Põe a música. Tem música triste? ou Não precisa. Não, porque eu não tô Não, triste. só uma piadinha. E até porque minha ex-mulher você conhece e é minha melhor amiga. Né? O rolê é outro. Então,
o que acontece? Eu fui comprar, e eu tô morando, nessa transição que eu tô comprando um apartamento agora, eu tô morando onde é minha casa, que meu pai mora. Literalmente voltei pro meu quarto, vai. Durante meses, agora, só essa fase de transição. E eu fui comprar salame no mercado. No mercadinho do bairro. Ok. Aí tinha uma pessoa na minha frente que também pediu salame porque tava quase o preço da mortadela. Tipo, mercadinho, na quebrada, Zona Leste. Tipo, R$ 5,99 100 gramas. Não, E aí a mulher cortou, a mulher que atendeu, na frente da pessoa que tava na minha frente, eu só de bituca, Abdala. E saiu o salame normal, 100 gramas. Eu falei, nossa, e eu sedento, né, mano? Aquele dia que você chega de consultório Roots, fala assim, hoje é pão com salame e tubaína, lindo, né? Aí, falei, por favor, 200 gramas de salame. Aí uma outra pessoa me atendeu. Velho, ela esmirilhou o salame. Não saiu uma fatia. Saiu uma carne mano, moída. sabe como... Mas você vê a má vontade. Faça direito com a vontade. Calma. Má vontade, Aí eu falei má assim, vontade, má aí vontade. eu, né, Má vontade. dentro da onde o meu id me permite, o meu lado animal me permite, eu falei... Sério, eu sempre faço... Quando eu faço assim, ó... Tô tentando isso aí pra caralho. Fudeu. Quando eu faço... porque comigo, fudeu. Aí eu falei, tudo bem. Eu sei que já baixou a porta de aço. Lá, que tá na hora já de... Hoje é sexta-feira, todo mundo querendo voltar. Eu sei que você tá cansada, eu também tô. Mas posso te fazer uma pergunta? Você tá cansado, eu também tô. O salame é assim mesmo, velho? É o que eu posso fazer. Eu falei, então come, mano. Então come, porque a pessoa que tava antes, ela cortou direitinho. Então é assim, se você tá aí trampando e eu tô você aqui quer fazer, comprando... faça direito. Aí eu começo, velho. Aí começa a palestrinha. Eu falei... Palestrinha. Aí eu falei, mas é eu falei assim, eu não vou ser mal educado com você, porque você tá trabalhando, mas eu também tava. E eu tô comprando. Eu falei assim, você E o não problema comeria dela isso não aqui. tem culpa. Ô, E a energia, eu mas nem eu comeria fiquei também. triste, porque ela começou a chorar, velho, sem eu falar um palavrão. Então, cara... Aí você comprou o salame. Aí ela começou a chorar. Porque Então assim, tá depois bom. eu comecei a pensar, eu falei assim, ela tá cansada, ela deve ter problemas pra caralho. Mas eu não falei um palavrão e eu não fui agressivo em nenhum momento. Eu usei palavras, com um tom de voz, eu falei assim, você comeria esse salame que você acabou de cortar, velho? Eu falei assim, parece tripa, velho. Olha o que ela acabou de vender. É o mesmo salame. Eu disse assim, você tá cansada? Posso te dar uma dica? Eu vou embora, eu vou passar pelaquela porta de aço, eu não vou falar nada. O dono é meu amigo do mercadinho. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tem horas na vida que tem que pedir pra sair. Pede pra parar. Pede pra parar, porque assim, a partir daqui vai virar cagada. E o salame que você cortou pra Não, mim eu virou tenho dó do cagada. cara, e sabe, eu não cara? tenho obrigação, tá? E tem um monte de Eu gente... não mereço isso, e cara, tem um monte também. de gente levando a vida profissional em forma de salame arregaçado. Exatamente. Tem um monte de gente aceitando a vida Empurrando pessoal. a vida, Tem- casamento. É isso, E cara. o pessoal que tá na nossa idade, o pessoal que tá na nossa idade, eu bato numa tecla. Tem que entender que a gente tá na metade mais do nova. rolê. Eu sou A gente mais tá, eu posso não parecer, né? Eu tenho 45, mas a gente tá na sou mais metade. nova. A gente tá na metade do rolê. Então, assim, se for pra entrar pra brincar, você tem que ser Não feliz. tem mais velho. tempo Mas, pra nós não brincar, temos mas volta no não dá mais começo, Marcão. tempo. A vida, o paradigma da vida, o cara faz o que tinha que fazer, não o que ele queria fazer. Aí ele trabalha, segunda-feira é sofrido, porque ele tá de bode, ele vai trabalhar de bode. Se eu ganhar na Mega Sena amanhã, claro que eu não ia ter esse ritmo de maluco. Mas eu não deixava de fazer Então, o que eu mas faço, que eu gosto, entendeu? Aí eu faço uma outra pergunta que eu fiz uma colocação ali no começo do nosso rolê aqui. Quantas, vocês também aí, da galera da produção, A metade. quantos plateia, a restaurantes, produção. quantos restaurantes muito loucos, eu que frequento restaurante todo dia, sou convidado para ir toda hora, quantos restaurantes top da galáxia que você vai, e o garçom é um puta do metido a besta, que naquele dia Ele você... acha que ele é o restaurante. Não, e aquele dia você tá ruim de grana e você vai no vinho mais barato, sim. Porque não dá pra você abraçar o rolê porque você tá com 3 boletos E agora. qual o problema? E o cara, você que tem um pouquinho de sensibilidade, você vê que o cara torce o nariz. Que ele não gostou que você pediu aquele vinho. Exato. Ou que você pediu um prato pra dividir por 2. Irmão, eu não como... Eu não vou pedir pra enfeitar o restaurante. Por exemplo, eu, Marcos, eu sou um cara que como muito pouco, até por causa de dieta que eu faço. Eu dividi um de... prato pra você hoje, hein, bicho? Certo, então, mas aí só proteína, né? Ah, tudo Porque bem. eu não tinha nem almoçado. Mas, por exemplo, eu sou um cara que como pouco. Torresmo, a proteína. Eu sou um cara que como pouco, mas pela minha opção. Pela minha opção de treino, que eu treino todo... Enfim. Então, as pessoas têm que respeitar. E As qual é o pessoas seu têm- problema? Por que não pode? Em quantas vezes... E quantas vezes você não prefere trocar
ir no rolê no Italy, ir no Fazano que você tem condição, ou no Laçu, pra ir aqui comer o PF, porque quando você chega, Bar do Nhonho. o Zé fala, porra, doutora Abdala, tava com saudade, seja bem-vindo. É só isso. É isso aí. É o Eu gosto disso aí, tratamento. cara. É só isso. E esse outro você vai porque tem que ir. E a Mas não comida, precisa- a comida pode ser ruim. Pode ser ruim. É, porque outro dia eu fui num desses punk, comi um macarrão que eu bêbado chegando da balada. Não faria aquilo. Não faria aquilo. E o cara Eu cobrou falo, 70. não, eu falo, às vezes eu paro Então, e faço só pra não E pedir uma assim, porcaria dessa. esse lance do Sexy Canvas muda tanto o paradigma da vida da gente, cara, que você tem que E o remodelar. cara que tem um comércio, uma lojinha. Você tem que sei lá, remodelar qualquer o coisa. seu E filtro. o cara fala, eu queria ver isso. O que ele faz hoje? quê? Alguém que tá assistindo e falou, pô, eu vendo tapioca, sei lá. Eu gostaria Puta que pariu. de ver onde ele acha isso. Se você entrar no Sexy Canvas, se você digitar no YouTube, por exemplo, o rei da pipoca do Rio de Janeiro. Um cara que. Não, Cara, mas Sexy foi- Canvas não, puro. eu tô dizendo assim, Mas é o que eu o tô querendo cara dizer. quer fazer o Sexy Canvas. Sim. Onde ele acha isso? Um cara que é um... Não tem turma aberta, cara. Não tem mais nada. turma O cara aberta. vai ter que Agora achar não. um- Mas ele tem que acompanhar Entendi. o André. Né? Agora o pessoal do Odonto, provavelmente agora eu tô correndo atrás com o Electra, com autorização do André, onde eu vou tangibilizar a realidade do Sexy Canvas para a realidade da odontologia. E tem mais um rolê fudido entrando aí agora, que é meu primo, né? Ele mora em Portugal, nos Estados Unidos, que está chegando aqui no Brasil agora. Ele mora em Portugal? Ou no... Nos dois. Caraca, aí é legal, hein, Vi? Ele bateu. Mora em Guarulhos, então, em Guarulhos. ele bateu aí. Ô, Abdala, ele Quando eu não tô bateu. em Guarulhos, eu tô em Guarulhos. Né? E olha, eu vou dizer. Dois lugares. Eu vou dizer que aqui no Brasil agora eu tô assessorando ele. Então a gente tem agendado. Bernardo São Caetano. A gente Como tem eu sou agendado fora. Energia 97, já foi na Nova Brasil FM, Record News. Depois a gente vai tangibilizar junto com o Electra. Ele tem uma palestra com os maiores nomes de Miami, de Orlando, lá dos Estados Unidos. Ele tem um livro, na verdade ele lançou aqui no Shopping JK, chamado A Arte de Decidir, né? Então, onde ele deixa bem claro, ele é CEO de uma mega empresa com mais de 5 mil funcionários. Não tem nada a ver a nossa diretamente idade. com Não. E ele deixa bem claro qual a diferença entre contato e relacionamento. É isso aí. Sensacional. Então, assim, a partir do momento que você consegue convergir essas informações que o Fábio passa através das palestras dele, junto com essas informações que são áreas totalmente fora do nosso rolê, que nunca a faculdade vai mostrar. Cara. É que eu não vou começar, porque senão a gente tem vai ficar um- mais 3 horas. Não, mas que Mas tem um isso que você oceano, tá fazendo, que tem um oceano azul. que é aí. legal, o do Oceano Sim, Azul, Tem um oceano dá azul. uma ferrada no negócio porque quando a gente tem a nossa opinião do jeito que eu tenho, que você tem, atrapalha algum outro lado do negócio, entendeu? É isso aí. Mas, cara, Marcos. vamos marcar, você tem que vir de novo. A gente vai deixar essas informações, assim, esse curso que Sim. você tá lançando e tudo mais. Queria agradecer a sua presença, Imagina, foi um sensacional. Foi sensacional, Agradecer obrigado, nossos mano. patrocinadores. Cara, Nick Travel, Robson, meu parceiro. Eu agradeço bastante. Vamos colocar o seu link aí pra ver se a galera compra. O Marcão vai mandar mensagem também. Vamos colocar os vídeos da clínica para a galera poder entender do É que a isso gente aí. está falando, né? Isso aí. Isso aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Não Valeu, esquece de cara. ativar o sininho, dar um like. É isso aí. Marcão vai colocar lá também. E a gente vai Eu- colocar todas as Eu informações. estou totalmente à disposição. Ah, fala Meu seu Insta, Insta, Qual que é seu seu Insta aí? Dr. Chef _ Marcos Lima. Uau. É Marcos isso. Lima misturou com- o Marcos Lima com Segue lá, pessoal. top. Muito Tá, bom. assim. então eu vou. Tá. A gente vai deixar aqui, acho que até mais fácil. Vai, Depois com o QR depois Code, você deixa, falou. mas falando também é bom. Porque eu escuto muito podcast, cara. Então, Aí e eu o pessoal que assisto. quiser tirar dúvida, os colegas de profissão que teoricamente quiserem lá visitar a Exclusive, os Meu modelos, clareamento você vai os comer. modelos Vamos de organizar isso aí, estúdio. cara. Não, Obrigada, Marcos. de Imagina. fazer um esqueminha pra... Cara, isso é muito bom, cara. Foi muito gostoso, E né? não vai atrapalhar Passou ninguém. tão rápido, né? Acho que não falamos 10% do... Tão Sim. puto, faz 18 Mas eu não horas falei que tá esperando 10% aí. do que eu vim preparado para falar, cara. Desculpa tem aí. que voltar. Desculpa, verdade. Não, muito bom, né? Muito bom. É nóis. Obrigada, Que bom, Marcos. que bom. Obrigada Obrigado. mesmo. Foi um prazer. Valeu, Valeu, valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu.